continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, nós estamos aí estudando o livro do evangelista Lucas, e nós temos essa revista e é um estudo expositivo do Evangelho de Lucas. E nós iniciamos aqui no capítulo de número 1 do livro de Lucas, E hoje nós vamos iniciarmos lendo a palavra de Deus. É um texto um pouco longo e ele vai falar sobre 2 nascimentos. Então nós vamos dividir aí em 2 partes, para falar primeiro sobre o primeiro nascimento, que se refere a João Batista, e depois o nascimento de Jesus. Então, Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 8. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Oremos ao Senhor. Pai nosso, louvamos o teu nome, ó Pai, porque nesta manhã o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, abrirmos a tua palavra, Senhor, e buscarmos nela, ó Pai, ó Deus, o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro, o Evangelho de Lucas, e o grande objetivo de Lucas, nós podemos encontrar na nossa revista, o grande objetivo dele é proclamar a salvação de Jesus Cristo para todas as pessoas, para que esse evangelho possa chegar ao coração de todo aquele que ouvir essa preciosa mensagem do evangelho. O evangelho, ele é universal, ele é para todos os povos, ele é para todas as raças, ele é para todas as etnias, ele é para todos os cantos da terra. E principalmente alcançar aquelas pessoas que são desprezadas pela sociedade,
que são marginalizadas pela sociedade. Esse é o objetivo, chegar ao coração dessas pessoas que não tinham acesso a essa mensagem de salvação e essa mensagem de vida eterna. E ele faz isso, né? Nós estudamos no domingo passado, né? A respeito ali dos seus relatos, das suas pesquisas, né? Onde ele coloca, né? Claramente a revelação de Deus. E nós entendemos que a palavra de Deus que nós temos em mãos hoje, a palavra de Deus, ela é a revelação escrita e inspirada por Deus, né? De forma plenária e de forma verbal. Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. Como nós ouvimos a voz de Deus? É através da sua palavra, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E a grande preocupação de Lucas, né, era apresentar um relato claro, coerente, acerca da pessoa e do ministério de Jesus. Aquilo que ele é, aquilo que ele representa, qual a sua missão, qual o seu ministério entre os homens. Essa é a grande preocupação. E aí, caminhando, nós chegamos em 2 relatos, né? Que ele faz 2 relatos aqui importantes. O primeiro relato, né, é a respeito do nascimento de João Batista. E é tão importante, né? Nós vamos seguir na nossa revista para que a gente consiga transmitir realmente aquilo que o objetivo da revista que nós temos em mãos. Então, os irmãos que têm suas revistas, leiam suas casas, né? Acompanhem, né? Porque tudo aquilo que nós estamos falando, ela está na revista. E é uma forma da gente poder aí termos uma lição, né? Um pouco mais atenta a esses fatos que aconteceram. Os fatos que Lucas narra, eles aconteceram durante o reinado de Herodes, né? Que era o rei da Judéia. E era um tempo de crise espiritual, porque fazia, né, aquele período interbíblico, né, entre os testamentos, né, os chamados 400 anos do silêncio de Deus, é quando o povo não tinha nenhuma profecia, quando se calou a voz do Senhor através do ministério dos profetas, né? Os profetas assim encerraram, e os profetas então não proclamavam a palavra do Senhor, não receberam nenhuma revelação. E agora então, depois de 400 anos, né, há uma manifestação de Deus novamente falando ao seu povo. Era um tempo de crise, de abandono de Deus, abandono da palavra de Deus. Vamos entender, né? 400 anos. Quantas gerações passaram onde Deus não se manifestava? Principalmente porque as pessoas também não tinham lá o chamado Velho Testamento, né, impresso, né? Eles não tinham suas Bíblias para poder conferir. A forma era oral, né? Se passava pessoa para pessoa, né? Eles tinham lá os livros, né? Os 5 primeiros livros de Moisés, tinham, né, os outros escritos, né? Mas era passado de forma oral, né? De pai para filho, era ensinado. Surgiram aí as primeiras escolas, né? Depois ali da volta do cativeiro babilônico, né? As escolas talmúdicas, né? São as sinagogas, né? Onde se ensinavam a palavra de Deus naquele tempo. E Deus aqui então traz um casal, o casal Zacarias, né? Deus se lembrou, né? É o significado aí do nome do Zacarias, né? E da sua esposa Isabel. Deus é o meu juramento. E eles foram escolhidos por Deus para serem
os pais de João, o João Batista. E João, Deus é cheio de graça. Nos versos 5 e 7, há 3 informações sobre eles. Primeiro, eles pertenciam à linhagem sacerdotal. Eles vinham da linhagem de Arão. Então eles eram da linhagem sacerdotal. Eles vinham de uma família sacerdotal. Eles vinham de uma elite sacerdotal. Vamos lembrar que esse ofício, ele era hereditário. Você pertencendo, àquela família sacerdotal, você sempre exercia esse ministério, dos sacerdotes. Então essa era a linhagem que ele vinha, dessa linhagem sacerdotal. Então eles tinham uma vida espiritual irrepreensível. Eles seguiam realmente os ensinos da palavra de Deus. Eles eram irrepreensíveis, isso é, nada os condenava. Eles tinham um bom testemunho ali diante da sociedade onde eles estavam. E eles eram idosos, uma certa idade. E uma curiosidade é que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ele então, por ser sacerdote, por ser um sacerdote, ele vinha dessa linhagem, ele trabalhava, ele exercia o seu ministério no templo de Jerusalém. Os sacerdotes, eles eram divididos em 24 turnos, e cada sacerdote servia no templo 2 semanas por ano. Olha quantos sacerdotes tinham, Ele servia apenas 2 semanas por ano ali no templo. Zacarias cumpria o seu turno de serviço quando foi escolhido para oferecer incenso no santuário. 2 vezes por dia, o incenso deveria ser oferecido. Durante esse período em que o sacerdote entrava no templo, o povo ficava na parte de fora, orando e esperando que o mesmo saísse. E durante esse período que Zacarias recebe a revelação do anjo Gabriel. É nesse período onde ele está lá dentro do templo, oferecendo o incenso, ali como aroma suave, uma representação das orações, dos pedidos que subia até o trono de Deus, é que então acontece uma revelação, acontece um momento místico, aonde o anjo Gabriel vai se manifestar e vai falar com ele. E nessa revelação, a gente pode ver aqui 5 observações que o autor da revista faz. Primeiro, o local aonde acontece essa revelação. A revelação acontece dentro do templo, à direita do altar do incenso. Haviam vários altares no templo, Às vezes a gente pensa num único altar. Ao altar dos sacrifícios, E também ao altar do incenso, onde aquele incenso ele é oferecido ali diante de Deus, aonde os sacerdotes estavam exercendo o seu ministério. O agente da revelação, quem é que trouxe? Quem foi o agente? Quem é que Deus usou? Deus usou um anjo, o anjo Gabriel, Dos milhões de anjos que existem, a Bíblia cita o nome de apenas 2, Miguel e Gabriel. Somente esses 2 que são citados, nominalmente, como nome dos anjos ali que vão exercer esse ministério. E é esse anjo que se manifesta para o sacerdote Zacarias ali no templo. Qual o motivo da revelação? Por que ele se revelou? Porque Deus ouviu e respondeu à oração de Zacarias. Deus ouviu e Deus respondeu à oração feita pelo sacerdote Zacarias. O conteúdo da revelação, O que
que ele veio trazer? Qual a boa notícia que ele veio dar para Zacarias? A boa notícia é, Isabel dará à luz a um filho e se chamará João. Bom, na verdade ele está dizendo que Deus fará um milagre na vida de Isabel. Ela sendo idosa, ponto negativo. Sendo estéril, segundo ponto negativo. Ela dará à luz a um filho e ela colocará o nome de João. O resultado da revelação: o nascimento de João produziria prazer e alegria para o casal e para muitos que aguardavam o Messias. Esse era o resultado da revelação. O anjo Gabriel fornece 4 informações acerca do ministério de João Batista. Aí está no verso 15 a 17. Como seria esse ministério? Como ele desenvolveria esse seu ministério? Primeiro, ele será grande diante do Senhor. E aqui a gente imagina, o que é esse ser grande? É alguém poderoso? Olha para o João Batista. Vamos ver o relato a respeito da vida dele, Como é que ele se vestia? Alguém se lembra? De uma forma simples. Olha, ele vai ser grande, ele vai ser poderoso, mas ele se veste de forma humilde. Então o poder não reside na pessoa dele, mas na obra que Deus vai fazer por intermédio dele. Aí está a grandiosidade do seu ministério. Ele será grande diante do Senhor. O segundo, ele será criado como nazireu. Os nazireus, nós temos lá, se alguém quiser conferir, está lá em Números, capítulo 6, verso 1 e 2, aonde fala como deve se portar o nazireu, como ele se porta, a maneira dele viver, o seu estilo de vida. Primeiro, ele não beberá vinho. Isso é, ele não beberá bebida alcoólica, ele não beberá vinho. Ele vai ter que se abster do vinho. Segundo, ele não cortará o cabelo. Ele não pode cortar o cabelo. Ele será cheio do Espírito desde a sua concepção. O Espírito Santo de Deus estará presente na vida dele, de forma contundente, de forma extraordinária, de forma poderosa, desde o momento da sua concepção. Ele já será um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele terá um ministério bem-sucedido. Se a gente olhar aos olhos humanos, nós podemos dizer que ele teve um ministério bem-sucedido. Vamos olhar a parte humana. Nós falamos como ele se vestia, de uma maneira simples. O texto bíblico também diz que ele se alimentava de forma diferente. Do que é que ele se alimentava? E gafanhoto e mel silvestre. E como ele terminou os seus dias? Perdeu a cabeça. E quem mandou cortar a cabeça de João Batista? Ela pediu, para o rei a cabeça de João Batista, Aí a gente olha, João Batista se vestia de uma maneira simples.
Exatamente, né? Então, tinha uma vida humilde. Uma vida humilde. Né? Mas ele tinha uma palavra poderosa, é por isso que ele perdeu a cabeça, né? Porque ele denunciava, né? Pecado, denunciava as coisas erradas, né? E aquilo incomodou muita gente, a tal ponto de pedir a cabeça dele, né? A sua alimentação aí não era aí nos melhores restaurantes, diziam, vai ser um grande homem, né? Mas era lá no deserto, né? Morava no deserto, se alimentava de gafanhoto, né? E mel silvestre, né? Imagine alguém falar isso para você, ó, a partir de hoje o Pércio, ele vai morar aí no meio do eucalipto ali da Bracel. E você vai ter que se alimentar ali de mel silvestre, né? Não vai ter o conforto do lar, o conforto da casa, né? E vai ter que se alimentar dessas coisas, né? Extrair o seu próprio alimento ali, naquele lugar. Teve seu ministério, mas diz que o seu ministério será um ministério bem sucedido. Por que o ministério dele ele é bem sucedido? Porque ele é o precursor, é aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Zacarias reagiu com incredulidade à palavra de Deus. Como pode? Tudo é contra a natureza, é contra nós. Somos um casal idoso, minha mulher é estéril, né? Então ele agiu com incredulidade, ele não creu na revelação de Deus. Ele achou que as limitações físicas do casal eram empecilhos para Deus. A incredulidade de Zacarias é disciplinada pelo Senhor. E ele ficou mudo. É como se Deus falasse, ó, para de falar besteira. Olha, para você não falar, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Né? Por um período aí você vai ficar mudo. Né? E ele ficou mudo e não pôde dar a bênção sacerdotal para o povo que o aguardava. Né? Então ele entrou, ofereceu o incenso, as orações do povo. E o que o povo aguardava? Que ele abençoasse, né? Que ele trouxesse a bênção sacerdotal, né? E qual é a bênção sacerdotal? É a bênção araônica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, né? Todo mundo esperando a bênção lá, né? Todo mundo com a mão assim, esperando a bênção. E ele ficou mudo. Nossa, se a Camila estivesse lá, a Camila representava a bênção, né? Ficava fácil, né? Para ele ali, né? Transmitir. Mas ele ficou mudo e o povo não recebeu a bênção sacerdotal naquele dia. E ele encerra sua semana de trabalho no templo e volta para casa. Alguns dias depois, Isabel engravidou. É importante essa colocação no texto aqui, né? Porque a gente vai ver a diferença da concepção de João Batista da concepção de Jesus. A concepção de João Batista foi de forma natural. Por isso que o texto diz, ele voltou para a sua casa. Ele voltou para o seu casamento. E foi a partir disso, então, que Isabel, ela engravida, né? O milagre está em ela ser estéril e ela engravidar, né? Então, mas de forma natural, né? O próprio de Isabel era a sua esterilidade, o qual era vista negativamente pela sociedade. Porque embora ele fosse um sacerdote, eles não eram um casal considerado abençoado por Deus. Porque o casal abençoado por Deus é aqueles que tinham filhos. Mas o não ser abençoado por Deus não caía na vida do Zacarias. Quem era o culpado da esterilidade?
era a mulher, era Isabel. Por isso que o próprio, né, de Isabel era a sua esterilidade, o qual era vista negativamente pela sociedade. Então aí nós temos, né, toda mostrando como foi esse nascimento, né, como foi essa concepção, todo o contexto onde ela aconteceu. E aí depois nós temos o segundo anúncio, que já é o anúncio do nascimento de Jesus, que aí está a partir do verso de número 26. Lucas, capítulo 1, verso 26. Vamos ler? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós temos aqui o segundo relato. Ambos trazido por anjo, né? Que vem trazer as notícias, né? As duas primas, né? Isabel e Maria, né? São de formas diferentes, né? Zacarias e Isabel formavam um casal, idosos. Maria estava apenas prometida a José, né? Maria provavelmente era adolescente, né? E José já era de uma certa idade, né? Porque essa era o costume, né? Ali, que acontecesse dessa forma, né? Ambos vinham de linhagens especiais. Interessante assim, né? Eram pessoas humildes. Zacarias vinha da linhagem sacerdotal. José vinha da casa de Davi, que era uma linhagem real, mas não eram pessoas ricas, não eram pessoas cheias de dinheiro. A gente vai ver todo o nascimento de Jesus, né? Aonde foi que Jesus nasceu, que não tinha dinheiro, né? Para poder se hospedar aí num hotel ou uma coisa de luxo, né? Mas eram pessoas que vinham de linhagens, né? Tanto o sacerdote como da linhagem do rei Davi. 6 meses após a gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem, né? A palavra partenos no grego, né? Significa aquela que não teve relação sexual, né? Que está em Isaías 7,14, chamada Maria, que estava noiva, né? Prometida a José, com a seguinte mensagem: ela dará à luz Jesus, o Messias. O conteúdo da mensagem é claro e objetivo. Primeiro, saudação consoladora. Maria devia se alegrar
por ter recebido o favor divino para uma vocação especial, ser mãe de Jesus. Ela deveria se alegrar. No primeiro impacto, será que ela se alegrou? Não. Como pode? Eu ainda nem casada sou, só sou prometida, só sou noiva. Mas como eu posso ser mãe? 2. O temor e a perplexidade de Maria. Ela não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Qual é essa mensagem, né? O que Deus quer através disso? O anúncio desafiador. Maria terá um filho que se chamará Jesus, Salvador. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele receberia de Deus o trono de seu pai Davi e reinaria para sempre ou eternamente. Olha que desafio. Para uma pessoa simples, para uma pessoa humilde. Olha o desafio, né, da sua missão. O método usado, o método miraculoso. A criança não seria concebida por um ato sexual entre Maria e José, mas o Espírito Santo lhe cobriria com a sua sombra, de forma criativa e produtiva. Diferente de Isabel, que era casada, né? E dentro do seu casamento, então, nasce ali João Batista. Agora não. Seria de forma miraculosa. O Espírito Santo de Deus lhe cobriria com sua sombra de forma criativa e produtiva. Gênesis 1, 2, né? Salmo 104, 30, né? O primeiro homem foi criado de que forma? Quem foi o primeiro homem? Adão. Adão foi o resultado, nasceu de algum casal? Não. Foi também de forma miraculosa, né? E pasmem, né, que a medicina e a ciência hoje já está chegando a esse ponto, né? Com a engenharia genética, né, nós teremos aí, né? Isso não é uma coisa nova, né? Isso já está acontecendo, né? Que muitos serão gerados sem a necessidade, né, do marido e a mulher coabitar, né? Já sabemos disso, né? Que hoje a ciência já tem avançado nesse sentido, né? Mas imagina para a época, né? Imagina para aquele momento que eles estavam vivendo. A criança concebida não é de José, mas de Deus. O bebê seria um ser santo e não compartilharia da natureza humana pecadora. Ele não teria essa herança dos homens do pecado original. E aonde está o nosso pecado original? Aonde ele vem? Ele vem no nosso DNA, né? Ele já vem no nosso DNA. Nós já nascemos com ele. Uma característica do nosso DNA. Ele está ali presente, né? Ele já vem. Ele vai passando de geração em geração. A garantia do milagre. O que aconteceu com Isabel e a promessa de Deus dos impossíveis, né? Mesmo que havia acontecido com Isabel, de ser estéril, promessa, ela concebeu, estava gerando um filho, né? Acontece agora com Maria, mostrando que Deus é o Deus dos impossíveis, que não existe nenhum impossível para Deus. A submissão de Maria. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
3 mensagens. Uma identidade. Maria é serva do Senhor. Não é a palavra serva aí, trata-se de uma escrava que não tem vontade própria, né? Ela está fazendo a vontade de Deus, ela é o instrumento de Deus, e ela tem plena convicção disso, de que ela é o instrumento de Deus, né? Uma entrega, aqui está, ela se coloca diante de Deus, é a decisão de colocar-se diante, à disposição, oferecer a Deus seu próprio corpo, em oferta de consagração. Um pedido, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela pede que Deus faça a vontade dele na sua vida. Não importam as consequências, né? Ela sabia que poderia ser acusada de adultério e ser morta por apedrejamento, mas ela se submete a Deus. 3 lições que nós gostaríamos de tirar. A gente está encerrando esse momento. Primeiro, aprendemos que Deus tem desafios para a nossa vida. Você crê que Deus tem desafio para a sua vida? Você crê que Deus está constantemente te desafiando? Que nós vivemos em constante desafio por Deus, somos desafiados. O grande problema é a gente entender isso, que Deus está nos desafiando. Vivemos um momento assim tão conturbado da nossa sociedade, né? Um momento tão difícil. Você se depara com uma sociedade, de repente você se depara com uma sociedade, né, onde 50% da população, a metade da população, ela diz: não tenho nenhuma religião. Não tenho nenhuma religião. Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Eu vivo a minha vida sem Deus. 50% da população. É como se você encontrasse 2 pessoas e uma dissesse assim: eu não creio em Deus. O outro que sobrar, ele pode até crer em Deus, mas ele pode não ter uma vida cristã. Ele pode crer em Deus. Então, o desafio de uma sociedade, né, que precisa ser reevangelizada. E os dados não param por aí. Estou dizendo do contexto, né, desses países de primeiro mundo. Vamos falar do contexto da França e da Bélgica, que, pela estimativa e pelo andar da carruagem, em 2050 será totalmente muçulmana. França, da onde veio João Calvino, onde surgiu, né, o calvinismo, em 2050 será totalmente muçulmana. Hoje já é maioria, né? Já é maioria. Eu me lembro que um dia, andando, né, na cidade, o que você via à tardezinha, muçulmanos indo lá para as mesquitas, né? Um número imenso, né? Um número imenso. Há 2 semanas atrás, né, lá no aeroporto em Amsterdã, o que tinha de mulher com burca? O homem é mais difícil, porque o homem usa o vestimento normal, né, igual a gente, mas a mulher você consegue identificar. É muito grande, né,
o número de mulheres com burca, com nihad, né, que é aquele véu, né? Como tem muçulmano. Acho que entre 4 mulheres, né, ali, pelo menos 2 estavam usando o nihad ou a burca. Olha o nosso desafio contra a igreja. Ontem eu postei um vídeo de 2013 do YouTube da inauguração da maior igreja presbiteriana do mundo. A igreja presbiteriana Sarang, lá em Seul, na Coreia, né? Na Coreia. O maior templo presbiteriano do mundo. Uma igreja que tem feito uma diferença imensa. Olha só. E tem mandado missionários. A igreja Sarang está trabalhando em São Paulo. Reevangelizando. Revitalizando as igrejas. Trazendo vida novamente às igrejas, né? Segue no YouTube, olha os cultos da igreja Sarang, aí você vai ver o fervor, o avivamento que são aquelas igrejas, né? Eu falei que o próximo desafio é para lá, eu quero conhecer essa igreja, e eu vou conhecer se Deus quiser, né? Olha só, que maravilha, o investimento que eles têm feito em dinheiro no Brasil, para a implantação de igrejas. E nós, os nossos desafios, que Deus tem te desafiado? Você tem ouvido o desafio de Deus? E você tem, disse, ó Senhor, estou pronto, né? Maria diz, ó, eis aqui a tua serva, né? Quando Deus te desafia, você diz, eis aqui, né? Preocupado com missões, em fazer missões, né? E às vezes não estamos dizendo para você sair longe, não. A missão, o campo missionário pode ser dentro da nossa casa, pode ser na nossa vizinhança, né? Pode ser no nosso trabalho. Todos nós somos desafiados. Todos nós temos os nossos desafios. Segundo, aprendemos que fazer a vontade de Deus leva-nos a correr risco. Se você for fazer a vontade de Deus, você vai correr riscos. Quais os riscos que você vai correr? Cada um sabe. Mas se você fazer a vontade de Deus, você vai correr riscos. Riscos dentro da sua casa, riscos dentro do seu trabalho, riscos onde quer que você esteja. E o terceiro, aprendemos que o lugar mais seguro do mundo é... Onde é o lugar mais seguro do mundo? É o centro da vontade de Deus. É você estar fazendo a vontade de Deus. Então, para a gente encerrar essa lição, né? Você tem certeza absoluta, você tem convicção que você está sendo desafiado por Deus nessa manhã? Você tem certeza que ao aceitar esse desafio, você vai correr riscos? Assim como Maria correu, como Isabel, como Zacarias, como o próprio José correu. Você tem convicção que você está no centro da vontade de Deus? Ou você está no centro da sua vontade? Hoje a gente vê muito testemunho de pessoas sendo chamadas para missões, né? Ah, eu sinto de Deus que eu sou chamado para missão. Mas para onde Deus está te chamando para missão? A maioria fala, Deus está me chamando para missão lá na Suíça. Deus está me chamando para missão na Alemanha. Deus está me chamando para missão, né? Em países do primeiro mundo. Deus está me chamando para missão lá no Canadá. Mas Deus não chama ninguém para o Afeganistão. Deus não chama ninguém, né? Lá para o Sudão. Deus não chama ninguém para lugar pobre. Será que Deus só chama a gente para o primeiro mundo? É o centro da vontade de Deus ou é o centro da sua vontade? Você quer fazer missão ou você quer fazer turismo?
E bancado muitas vezes pela igreja, né? Ah, vai enviar. Ah, envia para a Suíça, envia, né? Olha o caminho inverso. O que os missionários fizeram? Saíram do primeiro mundo para vir para cá. Coreia do Sul, primeiro mundo. É o país que mais faz missão na África. É o país que mais faz missão nos países pobres, nos países chamados do terceiro mundo. Então nós precisamos aprender que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Ah, eu estou sentindo de Deus. Enganoso é o coração do homem, cuidado com o sentimento. É a revelação de Deus, da sua vontade para as nossas vidas. Foi isso que Zacarias experimentou, Isabel experimentou, é isso que Maria experimentou, a revelação de Deus, da sua vontade. E nessa manhã nós possamos ter essa certeza e essa convicção de que Deus tem uma missão para nós. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E que nós precisamos abraçar esse propósito e viver segundo a vontade de Deus e no centro da sua vontade. Amém? Deus abençoe. Próximo domingo nós teremos aí continuidade.